Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Que no Brasil, antigamente, tem aquele dito racista de que preto, se não caga na entrada, caga na saída. Que preto uma pinóia, meu filho. É brasileiro, brasileiro. Pode ser descendente do que seja, africano, japonês, alemão, polonês. Virou brasileiro, o sujeito aprende a fazer direitinho. E o Lula mostrou, né? Esperou para fazer a cagada final no finzinho do mandato. Tá certo? Cagada, em primeiro lugar, do ponto de vista moral e jurídico. O homem é notoriamente um assassino, não tem desculpa porque ele fez, e justamente por isso o governo brasileiro gosta dele. Sabe que o governo brasileiro adora coisa como Farc, MIR, né? Essa putada toda. Ouviu falar que os sujeitos são terroristas, já ficam tudo de calcinha molhada, no ministério inteiro, né? O Lula, então, né, se apaixonou pelo Cesare Battisti e fez esta cagada monumental. Cagada, em segundo lugar, do ponto de vista diplomático, porque o mundo inteiro está contra, está todo mundo escandalizado. A Itália, então, nem se fala. Na Itália, todos os partidos italianos, mesmo de extrema esquerda, estão chocados com este negócio. Agora, o pior é o seguinte, eles ficam chocados com a coisa, mas os comentários são o seguinte: imagina o Lula, um homem tão equilibrado, tão democrático, o que deu na cabeça dele, né? O que prova que os camaradas não têm a menor ideia de quem é o Lula, do que é Foro de São Paulo e como funcionam as coisas na América Latina. Quer dizer, a mídia mundial fez um consenso, vamos dizer, de bloquear a história do Lula, assim como bloquearam aqui na história do Barack Obama, ninguém pode saber de onde veio o cara. Do Lula nada se pode saber, somente aquela imagem publicitária que se criou. Quer dizer, os fatos são todos bloqueados. E quando vaza um que não tem como esconder, né, daí o pessoal enquadra isso sempre na referência errada. Eles não têm o contexto, né, correto para entender exatamente o que está acontecendo. Esta decisão contra o Cesare Battisti faz parte, vamos dizer, de uma estratégia de apoio sistemático ao terrorismo e ao presta atenção, e também ao narcotráfico. Vocês lembram outro dia que prenderam a concorrente da Farc, né? Eles vão lá, prendem aqueles bandidinhos pequenos que fazem concorrente para a Farc e deixam o campo livre para as Farc. Das Farc nunca ninguém é preso. Quando é preso, todo mundo se mobiliza para libertar imediatamente. E se chegar qualquer camarada ligado à rede terrorista internacional, o governo brasileiro vai se apressar para proteger. É uma coisa de uma constância, e de uma coerência, de uma lógica tão evidente, né, que o sujeito só não percebe, né, por causa daquele negócio que falava o Gilberto Amado. Cada vez que ele via um brasileiro capaz de juntar causa e consequência, ele tinha um orgasmo. Isso quer dizer que o Gilberto Amado viveu num estado de privação ascética, né, admirável, uma vida franciscana. Jamais teve um orgasmo na vida, né? E eu também, é que eu não adotei, graças a Deus, não adotei este critério, né? Eu não condiciono orgasmos a esta coisa impossível, tá certo? Eu já sei que os caras nunca vão entender nada mesmo, né? Que você dá uma conta de 2 mais 2, o sujeito leva 35 anos para completar, né? E os fatos, então você empina um fato, 2 fatos, 3 fatos, 4 fatos, 5 fatos, 5 mil fatos. Os caras não tiram conclusão nenhuma. No caso brasileiro, não tem desculpa. Por quê? O pessoal sabe do Foro de São Paulo, já foi aí anunciado, eu estou falando disso faz 15 anos. Né? O próprio Foro de São Paulo já se manifestou publicamente. O Lula fez 2 discursos contando tudo o que se faz no Foro de São Paulo, inclusive sem o menor temor de ser cobrado, de ser acusado por isso. Não, ele falou tranquilamente, né? Contou lá, não, nós tramamos lá o plebiscito do Hugo Chávez, botamos o Hugo Chaves no poder e o conservamos lá, que confessa uma intromissão na vida política do país estrangeiro, ninguém nem liga, né? O brasileiro virou uma espécie de ímen complacente, né? Aceita até piroca de rinoceronte e não sente absolutamente nada, né? No dia seguinte está intacto, como diz o cara, é uma resiliência formidável, né? O brasileiro tem resiliência anal, né? Então, agora, os estrangeiros, coitados deles, não têm culpa, porque eles não recebem informação mesmo. Por quê? Evidente. Sabe o que é correspondente estrangeiro? Correspondente é o estrangeiro, é o sujeito que dorme até 2 horas da tarde, né? Ele acorda, lê 1 ou 2 jornais locais, faz um resuminho e manda para a redação. É isso que eles fazem. Então, os correspondentes da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, no Brasil, eles fazem isso, né? Quando aparece o sujeito trabalhando um pouquinho mais, que nem o Larry Rotters trabalhou e descobriu umas coisas, vira um escândalo nacional. Ele descobriu que o presidente bebia.
Também descobriu depois que o Leonel Brizola, veja, o Leonel Brizola escreveu um artigo a respeito na Veja. Então, né, quem é que não sabe? Mas esse negócio de Foro de São Paulo, ninguém está informando o mundo. Quer dizer, há realmente um bloqueio. Isso aí só se explica pelo fato de que 5 ou 6 potentados, né, que dirigem a ideia de nova ordem, a aplicação da ideia de nova ordem global, compraram todos os jornais da Europa, os principais jornais da Europa, dos Estados Unidos, os principais canais de televisão. Então eles, né, selecionam o que pode sair e o que não pode sair, né? Então, o Foro de São Paulo continua oficialmente inexistente. E o Lula, né, é uma espécie de. É um Fernando Henrique Cardoso de barba, de acordo com o entendimento deles, né? Ai, ai, ai. Aqui, vem aqui uma pergunta. Marcelo me pergunta. Professor, realmente eu vi o seu programa e está me ajudando muito, pois sou advogado criminalista e todos sabem que o estudo de direito está ligado ao estudo da filosofia. Em 8 anos de governo do PT, o consumo de drogas aumentou, o tráfico aumentou. Isso está ou não ligado às Farc com o PT ou é coincidência? Não, isso não é coincidência de maneira alguma, porque as Farc têm o monopólio do tráfico de droga no Brasil. Elas entram e saem do Brasil a hora que quiserem, inclusive trocam tiro com um soldado brasileiro na fronteira. E não, quando isso noticia, é uma notinha de 5 linhas na página 325 do jornal, ninguém fica sabendo, pô. Mas existem fontes e a gente tem, vamos dizer, todo acesso a ela. Quer dizer, a atividade das Farc é bastante conhecida. Se você dá uma espiada ali na mídia colombiana, tudo que as Farc estão aprontando está lá, tudo noticiado. Quer dizer, só não fica sabendo quem não quer. Quer dizer, se tem algum correspondente brasileiro na Colômbia, bom, esse não lê nem mesmo o jornal, né? Então não tem a menor dúvida. Inclusive, veja, o Brasil é o único país da América Latina em que o consumo de droga está aumentando, né? Agora, vem aqui o governo do Rio se gabar de que o número de assassinatos e roubos caiu no Rio de Janeiro após as ações que eles fizeram ali no Morro do Alemão. Bom, de um lado tem que cair mesmo, quer dizer, os agentes ali do narcotráfico tiveram que se reestruturar, foram para outros morros, estão tentando reorganizar a bagunça. Então vai começar tudo de novo. Mas mesmo essa diminuição, que foi assim, o número de homicídios diminuiu 14%, note bem, esses caras são cínicos. O número de homicídios diminuiu 14%, mas o número de tentativas de homicídio aumentou muito mais. Então o que houve é que houve mais homicídios fracassados, né? Isso se explica apenas pela incompetência dos assassinos cariocas, né? Então, essa diminuição aí que os caras ficam se gabando, isso aí não significa absolutamente nada, 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 nada. Agora, quem é que vai acreditar em Sérgio Cabral, meu Deus do céu? Sérgio Cabral é uma nota de R$ 32,50. Você aceita se você quiser. Agora, também aqui, outro dia saiu no Diário do Comércio um artigo que eu recomendo para vocês, da Ivone Zeger, pela informação. Quer dizer, eu não sei se eu... É que eu concordo, não é que eu concordo com o que ela está dizendo, mas as informações são importantes. Diz ela aqui: uma grande revolução pode estar prestes a ocorrer nas normas que regem as relações familiares, caso venha a ser aprovado o projeto de lei número 2285/2007, que cria o chamado Estatuto das Famílias. Ora, você vê que coisa. Antigamente, as famílias, né, e a estrutura familiar era resultado de uma longa evolução histórica, né? Quer dizer, conforme os valores e os hábitos da sociedade, as famílias se estruturavam de uma maneira que, inclusive, que espontaneamente correspondia, vamos dizer, às necessidades socioeconômicas da região. Por exemplo, em certas famílias de camponeses, né, uma vez conheci uma velhinha mexicana que ela teve 18 filhos, todos homens. E daí ela dizia assim: la necessidade hace parir hijos machos. Quer dizer, ela precisava um monte de homem lá para ficar capinando a terra, e então saiu 18 filhos. Agora, se você trabalha no escritório, é um bancário e mora num apartamento de quarto e sala, né, muito provavelmente você não vai ter 18 filhos, você não tem nenhum de colocar. Então a família diminui, vira a família nuclear, característica do meio urbano. Isso sempre foi assim, ninguém disse que a família era para ser assim. Quer dizer, cada um sabe onde ele aperta o sapato, se você precisa ter 18 filhos ou nenhum. Todo mundo sabe. Agora não, meu filho. Agora a estrutura familiar é inventada por decreto. Quer dizer, o governo diz: agora as famílias são assim, 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 assim. Mas o que é isto, minha gente?
É a sociedade que tem que dizer para o Estado o que ela quer, e não o Estado tem que inventar um modelo familiar. Agora, o modelo aqui é muito esquisito, porque, então, primeiro tem a questão das uniões homossexuais, né, que o Estatuto das Famílias propõe que pessoas do mesmo sexo passem a ter seus relacionamentos reconhecidos como união estável. Peraí. Que relacionamento entre as pessoas do mesmo sexo? Vocês vão até aí a Rua Vieira de Carvalho, em São Paulo, e vocês viram aquela fila, né, do cine pornô gay dando a volta no quarteirão. Aquilo ali é uma relação entre pessoas do mesmo sexo. Envolve uns 453 machos. Aquilo ali passa a ser uma união estável, porra? Que palhaçada é esta, né? Vocês viram, se a monogamia estável prevalecesse entre os homossexuais, não haveria saunas gays, não haveria cine pornô gay, tá certo? Não haveria clube gay. E, sobretudo, não haveria parada gay, né? Vocês vão lá na parada gay e você vê lá, tá todo mundo se esfregando em todo mundo. Isso é a união estável? Que porcaria é essa? O líder do movimento gay se gaba de ter transado com 500 homens. Com qual ele teve união estável? Com 500? Quer dizer, junta 500 homens, tudo pelado, um mexendo na piroca do outro e diz, agora é uma família. O que é isto, porra? Esses camaradas eles inventam uma coisa que é uma gozação sinistra e nos impõe o teatro como se fosse, né, uma coisa real. Então aquele negócio, aparece um homem peludo na sua frente, só porque ele está de sutiã você tem que chamar de senhora. Então você tem que furar seus próprios olhos, né, porque o que vale é o sentimento dele. Ele sentiu que ele é mulher. Então agora você também... O que você... Quer dizer, eu vejo, estou sentindo que é homem, mas o que eu sinto não interessa. O que o cidadão comum sente não interessa. Só interessa que a turma do movimento gay e o governo, evidentemente, o seu Lula, Dona Dilma, o sentimento deles é uma coisa maravilhosa, gente. Vocês têm que respeitar o sentimento. Então, agora... A união estável também passaram por mudança. Uma delas é a criação do Estado Civil de convivente. O que é um convivente? Né? O convivente é obrigado a ter relações sexuais? Né? Eu já convivi com muita gente, passo a ser membro da família deles agora. Né? O sujeito vem morar na sua casa, passa lá um ano, bom, virou convivente. Né? E daí, outra coisa, tem divórcio do convivente ou não? Porque você sabe, se tem casamento, tem divórcio, pô. Hein? Ou em suma, eu disse para vocês, olha, eu já disse anos atrás, essa ideia de casamento gay, ela veio para bagunçar o direito de família de alto a baixo. Está aqui, agora é a bagunça oficial. Oficial. Olha, seu Lula, nós vamos fazer essa mesma bagunça na sua família, vamos lá entrar, né, e bagunçar suas relações com a dona Marisa, você vai ver o que é bom para tosse. Né? Agora aqui, ó. O homem do outro mundo é possível, né? Líder François Huttard, padre, sociólogo belga, 85 anos, que era candidato a Prêmio Nobel da Paz, né? Ele confessou que ele comeu, não por via anal, não por via oral, um menininho, uns anos atrás, e ele admitiu que... Não, comeu não. Tocou as partes íntimas do menor em 2 ocasiões. E ele mesmo se qualificou de irreflexível e irresponsável. Que coisa, hein? Você lembra aquele professor que tinha no Brasil? Esqueci o nome do sujeito. Era um filósofo francês famosíssimo. Guru de meio mundo no Brasil. Depois você descobriu que o cara comeu tudo quanto é menininho no Brasil. No Brasil é fácil, meu filho. Comer menininho, menininha, pô, aí é o paraíso do turismo sexual pedófilo. Esqueci o nome do filho da puta. Né? Por falar em filho da puta acadêmico, tá aqui, o professor Marcelo Hermes me manda mais um negócio acachapante aqui. Comparação acadêmica da USP e UNB com 5 universidades top do primeiro mundo. Assim, pelo número de publicações citadas, porque você publicar trabalho científico não quer dizer nada, né? Quer dizer, esse é papel pintado. O que interessa é saber se este trabalho que você publicou foi considerado útil por outros estudiosos. Então, o que vale não é o número de publicações, mas o número de citações, quer dizer, quanta atenção aquilo despertou entre outros cientistas. O cientista não vai ler trabalho acadêmico por diversão,
ou porque você é bonitinho. Não, ele vai ler porque ele precisa da informação que você está dando. Agora, se ele lê lá o resumo, né? O resumo não tem novidade nenhuma, depois nenhuma, ele não vai ler aquela porcaria. Então, ele muito menos vai citar. Então, a diferença, vamos dizer, entre a produção da USP, né, e a de outras 5 universidades, que ele põe aqui, Stanford, Yale, Princeton, Cornell e Oxford, né, comparou com a USP e a UNB. Né. A diferença, olha, mais ou menos assim. Para cada 2 citações que tem da USP, tem 10 de uma dessas universidades. Né. Então, quer dizer, ninguém está prestando atenção na produção científica brasileira e não está prestando atenção com justa razão. Dê uma olhada no site do professor Marcelo Hermes, que sempre tem informação interessante a respeito do estado de coisas no mundo acadêmico brasileiro. É http://cienciabrasil.blogspot.com. Agora, é interessante que o nosso amigo Alejandro Penha Esclusa continua lá preso na Venezuela, sob a acusação mais estapafúrdia de que ele seria o contato de um terrorista, né? E o suposto terrorista, que até agora foi acusado apenas de roubar um automóvel, né? Esse foi o grande crime que o cara cometeu. E eles interrogaram o fulano na Venezuela e mandaram para Cuba, então o sujeito é inacessível, nem o juiz do processo pode ver o cara, essa é a testemunha, né? E disse que o Alejandro teria dito, né? Você sabe se ele disse mesmo, mas o governo venezuelano disse que o Penha Esclusa é o contato dele. O que quer dizer ser o contato? Né? Mas acontece o seguinte, que agora apareceu no Wikileaks, né, uma transcrição lá de uma comunicação entre a embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, onde se informa, isso aí já em 29 de abril de 2009, se informa que o governo boliviano tinha armado um falso complô para, entre aspas, assassinar o presidente Evo Morales e depois culpar seus adversários, entre os quais a União das Organizações Democráticas da América, fundada pelo Alejandro Penha Esclusa. Então, quer dizer, o plano de culpar o Alejandro Penha por qualquer coisa já estava pronto um ano antes dele ser preso. Mais de um ano, ele foi preso em junho ou julho, não lembro direito, e esse de 2010, e em 29 de abril de 2009 já estava pronto. Olha só. Né? Em julho de 2010, segue aqui o despacho, que aliás saiu saiu outro artigo traduzido, comunicado da UNO América, traduzido pela Graça Salgueiro, está lá no Mídia Sem Máscara, confiram lá. Em julho de 2010, o governo venezuelano seguiu exatamente o mesmo roteiro, inventou uma trama sobre uma suposta célula terrorista, que seria dirigido por um estrangeiro de nome Chávez Abarca, que, segundo o governo, pretendia assassinar Hugo Chávez. Olha, eu também pretendo assassinar Hugo Chávez. Quem não pretende, porra? Todo mundo pretende assassinar Hugo Chávez. Mas eu não sei porquê. Eles poderiam me emprestar o Hugo Chávez por 5 minutos. Eu não daria o tiro nele, não. Eu jogaria na privada. Né? Agora aqui, você veja, a União Europeia está distribuindo para as crianças da escola um planejador escolar, uma espécie de calendário escolar, né? Onde ali estão assinaladas todas as festividades religiosas, né? O Eid al-Fitr, que é o fim do mês do Ramadã, né? A Hanukkah, a festa judaica, um monte de festa, só não tem o Natal. Quer dizer, o Natal foi suprimido, não é para as crianças saberem que existe Natal. Agora, se você disser que isso é discriminação, eles não aceitam que existe a discriminação da discriminação. Você, para tornar-se um discriminado, você precisa ter condições muito especiais. Você precisa ser um protegido da elite globalista. Senão você não tem o direito de ser discriminado, por mais que discrimine. Agora, aqui o Rodrigo José me manda uma carta. Sobre a situação da educação universitária no Brasil. Pretendo me formar em filosofia,
Mas a verdade é que quando somos ignorantes em assuntos que outros dominam, esses outros nos dominam e podem nos manipular. Mas acredito que hoje em dia, mais hoje em dia em ética profissional. Tá, pá, 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 pá. Se refere aos formadores de opinião que estão formando a maneira como pensa a sociedade moderna futura, os futuros intelectuais como Emir Sader, Mariana Soares, João Carlos Kfouri, Quartim de Moraes e muitos outros. A minha pergunta é, como um aluno de uma universidade como a USP ou a Unicamp vai debater, vai se dar conta de que, está sendo ensinado, de que aquilo que está sendo ensinado não é verdade? O que me preocupa é como saber distinguir esses parasitas intelectualoides que estão em massa nas universidades e conseguem ter mais conhecimento que os outros, moldaram a seus modos da história. Ora, ter mais conhecimento do que o aluno recém-chegado é coisa mais fácil. Qualquer professor tem, por definição. O problema é o seguinte, é o quanto. Se ele tem apenas o suficiente para te enganar e assustar, então é evidente que é um charlatão. Agora, o que eu recomendo é o seguinte, que eu sempre recomendei aos meus alunos, você estude rapidamente e fique sabendo mais do que eles, véio. E em seguida não os respeite mais. Quer dizer, cobre, exija, desmascare. Você pensa que vai prejudicar a sua carreira por causa disso? Não, já vários alunos meus já testaram. Quer dizer, estudaram a matéria profundamente, quando o professor falava uma besteira, ele falava, não, professor, não é assim, é do outro jeito. Corrigiu o professor todo dia. O professor ficava aterrorizado e dava 10 para o sujeito até o fim do curso. Ele não vai querer se meter e enfrentar um leão, tá certo? Então, o segredo é o seguinte, não tem fórmula mágica, você tem que estudar mais do que os caras. O que eles falaram, você anota e você vai lá na bibliografia e confere. Sempre procure encarar o mesmo assunto desde 3 ou 4 ou 5 ou 10 pontos de vista diferentes. Se eles não te dão as fontes para isso, você mesmo vai ter que procurar. Ou, se é o caso, pergunta para mim. O cara recomendou um livro que diz tal coisa, eu quero um livro que diz o contrário. Eu indico um. Também aqui, o mesmo Rodrigo José pergunta, qual é a receita para se tornar um bom filósofo verdadeiro intelectual hoje em dia? Fala, olha, as condições da vida intelectual, eu acho que a primeira delas, né, você tem que ter amplitude de conhecimento, quer dizer, você tem que se interessar por todos os campos que são correlatos àquele que mais lhe interessa. Se você está interessado, por exemplo, em letras, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar ciências sociais, vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar religião, tudo aquilo que dá o contexto do que você está estudando. Mas acontece que é o seguinte, uma vez num curso no Paraná, eu disse aos alunos que, vamos dizer, um estudioso acadêmico, para ele se manter atualizado, ele tem que ler 80 livros por ano. Metade da sala desmaiou, outra metade saiu correndo. Ah, professor, isso é muito brutal, 80 livros por ano, né? Então, mas isso aí é o mínimo, isso é o que se deve fazer. Eu lembro do tempo do Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme Melchior lia livro pra caramba, e ele citava todos, botava lá, edição, par. O pessoal achava ruim. Eles achavam, não, isso aí é exibição. Falaram, mas peraí, eles não sabem nem que você citar as fontes faz parte das obrigações, né, do acadêmico. Então, e sobretudo eles ficavam mordidos porque o Zé Guilherme Melchior tinha lido coisas que eles jamais iam ler na vida. Comigo faz a mesma coisa, também cito as coisas, eles ficam mordidos, né? Daí leva assim, depois eu cito um livro, 10 anos depois aparece um monte deles citando o mesmo livro como se fosse pela primeira vez, né? Então, a primeira coisa é a amplitude. Segunda coisa, você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata num problema pessoal. Evitando você fingir interesse, aquele interesse fingido, que é só por curiosidade acadêmica ou por exigência curricular. Quer dizer, tem coisa que você estuda só porque o professor mandou. Tá certo? Mas tem outros que você vai estudar porque são realmente importantes, porque você sente a importância disso e você decidiu dedicar a sua vida a estudar aquele problema. Com toda a seriedade, você tem que pensar assim, como se o problema fosse um paciente que está na mesa, semi-morto, e você é o cirurgião que vai cuidar. É isso que falta no Brasil. O interesse que as pessoas têm pelos problemas que elas discutem no Brasil é puramente fingido, é só para parecer bonitinho na frente dos outros. Não há um verdadeiro interesse pessoal. Agora, eu digo o seguinte, como é que um homem de mentira pode encontrar a verdade? Quer dizer, se você não tem uma atitude existencial séria, verdadeira, sincera, tudo o que você fizer na esfera intelectual vai ser tudo besteira, é tudo futilidade, é uma bolha de sabão.
Então, o segredo para ser, vamos dizer, um bom filósofo, um bom intelectual, é o mesmo segredo para você ser uma boa pessoa, para ser um bom ser humano, para ser um bom cidadão, é honestidade e sinceridade, acima de tudo. Né? Agora também, outra dúvida aqui da mesma ordem. O Luiz Felipe Anselmo, ele diz que está organizando a lista do livro para ler, ele está confuso quanto à ordem da leitura. Né? Então, surgem 4 opções dele, os 100 livros que o senhor estipulou no seminário de filosofia. As apostilas do seminário, autobiografias diversas, a história da literatura ocidental do Carpo. Ele quer saber por onde começa. Começa por tudo ao mesmo tempo, Luiz Felipe. Hã? Não tem que, eu não vejo por que ter ordem na leitura. Ordem na leitura não existe. Não existe ordem na leitura e também não existe ordem para escrever. Né? Se você pegar os grandes escritores, como é que eles escrevem livro? Eu digo, eles escrevem um pedacinho conforme eles aparecem na cabeça. Daí guarda aquele pedacinho. 2 anos depois aparece outro pedacinho e ele anota aquele pedacinho. Depois de um tempo ele vê que ele escreveu um livro. Ele junta os vários pedacinhos e escreveu um livro. Pascal escrevia assim, ele tinha um monte de... Sabe, essas tipo agulha que tem nas padarias, né, para pendurar nota fiscal, ele tem um monte daquelas agulhas em cima da mesa. Então ele escrevia um negocinho, grudava numa agulha. Depois escrevia outro, grudava na agulha. De vez em quando ele mudava a ordem. Né? Quer dizer, o livro vai ficar melhor desse jeito. Infelizmente Pascal morreu antes de achar uma ordem definitiva. Mas era assim que ele escrevia. Muitos escritores, ninguém escreve um livro com começo, meio e fim. Então, os seus estudos também não tem que ter começo, meio e fim, meu filho. O que interessa não é a sequência temporal, é a ordem estrutural que você dá depois. Você tem o princípio de organização na inteligência, não é, vamos dizer, a colocação dos estudos em série. Isso não existe. Tá certo? Então, por exemplo, eu mesmo, se eu estou lendo um negócio e me surge uma dúvida ali, eu paro aquela leitura e vou ler uma outra leitura, vou ler um outro livro que vai complementar aquilo. Depois eu volto ao primeiro. Então, estou sempre dando voltas. Quer dizer, nenhum livro esgota o seu assunto e nem o aborda por todos os lados necessários, mas a nossa curiosidade não segue necessariamente a ordem do livro, né? Então agora, estou lendo até um romance do Malachi Martin que se chama Windswept House, é um livro sobre a crise na igreja. Aquilo aí tem tantas referências externas, que você é obrigado a ler uns 50 livros em volta do livro para você entender bem do que ele está falando. Então, não tenha medo de fazer isso. Você está lá lendo um livro, para ler o outro, se for necessário, e depois você volta. O negócio é assim, não perder o fio da meada, quer dizer, você ter aquela atenção sincera, sem a qual a memória não existe, né? A memória não funciona. A memória é fruto do interesse, e quanto mais interesse você tem por uma coisa, mais facilmente você vai guardar na memória, e se você não se interessa, é uma estupidez querer guardar na memória. A memória é um elemento seletivo, e ela já é o primeiro princípio de estruturação do conhecimento. A memória mesmo se incumbe de selecionar e colocar ordem, criar associações, criar como se fosse uma série de gavetinhas, de categorias nas quais você vai enquadrar as várias informações. Então, deixa a memória trabalhar e deixa que ela siga a curva do seu interesse real. É só isto o segredo. Tem coisa que não é para organizar muito, não. Como diz o italiano, queste cose hanno bisogno di un po' di confusione. Essas coisas precisam de um pouco de confusão. Né? Então, eu acho que hoje, olha, quer saber como é fim de ano? Os nossos assuntos aqui estão meio escassos. Escassos hoje. Então, eu vou parar o programa por aqui mesmo. E segunda-feira que vem estamos de volta. Até a semana que vem, muito obrigado.